Olá, Builders! Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui da nossa Central de Ajuda. Eu sou Paula Bianca e faço parte da equipe Builderall no Brasil. E no tutorial de hoje, nós iremos aprender sobre o novo elemento do construtor de site Cheetah, Hoverbox. Também conhecido como Mouse Hover ou Mouse Over, o Hoverbox é um elemento de controle gráfico que é ativado quando o usuário move ou passa o ponteiro sobre uma área de gatilho, geralmente com o mouse. Porém, antes de aprendermos como configurar esse elemento no construtor de site Cheetah, vamos entender o funcionamento desse Hoverbox em um site que eu já tenho criado aqui. Esse template é de um site de pet shop e ele não é um template nativo da Builderall, ou seja, ele não está disponível para ser selecionado na hora de construir um novo site ou uma nova página. Porém, caso vocês queiram ter acesso a ele, basta solicitar o link público aqui nos comentários do YouTube. Então, eu criei um site aqui, básico, uma página home básica para pet shop. Aqui eu tenho o primeiro painel com a chamada principal, o segundo painel com algumas informações sobre a empresa e o terceiro painel eu indico os serviços que eu ofereço nesse pet shop. Aqui eu tenho 2 serviços de 3 que eu ofereço e o terceiro eu vou configurar com vocês lá no construtor de site Cheetah mais à frente. Então aqui, no serviço de banho e tosa, eu adicionei uma imagem sobre o banho e tosa e uma imagem sobre o atendimento veterinário. Com o Box Hover, eu evito de ter muitos elementos na mesma página ocupando muito espaço. Por quê? Porque assim que eu vier aqui, na parte de banho e tosa na imagem e passar o mouse, ocorre uma animação que eu configurei o tipo de animação também lá no construtor de site Cheetah e aparece outro elemento sobrepondo essa primeira imagem. O primeiro elemento será sempre uma imagem e na caixa traseira eu posso configurar diversos elementos. Aqui eu configurei elementos de texto e um botão. Esses elementos de textos indicariam informações que eu considero importantes para passar ao meu cliente no primeiro contato com esse serviço de banho e tosa e adicionei um botão de saiba mais, caso ele tenha interesse em contratar um dos planos de banho e tosa, em realizar um agendamento e etc. A mesma coisa ocorre saindo aqui do banho e tosa, a imagem retorna, e eu posso vir aqui no atendimento veterinário e a mesma animação vai ocorrer. Gostaram dessa função? Então, vamos aprender como configurá-la lá no construtor de site Cheetah. Vamos lá? Acessei a minha página dentro do construtor de site Cheetah e agora eu vou descer até o painel onde eu estou configurando as informações de serviços. E aqui, além do banho e tosa e o atendimento veterinário, eu quero indicar aos meus clientes que o meu pet shop oferece a venda de produtos alimentícios e acessórios para animais. Então, eu vou começar adicionando o elemento do Hoverbox, que aqui no construtor de site Cheetah, clique aqui na seta lateral para abrir o menu lateral, elementos, ele está traduzido como caixa com sobreposição. Então, eu vou descer aqui e buscar em adicionar elemento a opção caixa com sobreposição. Seleciono e aqui já me aparecem algumas caixas, eu tenho ela em algumas configurações diferentes de animações, por isso que eu tenho 3 no mesmo formato e 2 em formatos diferentes, e as animações também são diferentes, tanto dessa última quanto dessa primeira. Eu vou começar selecionando a caixa que eu quero e arrastando ela aqui para o meu painel. Assim que eu adicionar a minha caixa com sobreposição, o que pode ocorrer é eu tentar aumentar essa caixa e a altura não seguir, ou eu tentar diminuir e a altura não seguir essa caixa azul aqui indicada. Isso ocorre devido à configuração de altura mínima. Então, antes de nós verificarmos cada elemento individualmente, eu vou vir aqui em editar elemento, vai abrir o menu de configurações, vou vir aqui em tamanhos,
a altura mínima e eu vou ou diminuir ou aumentar a altura mínima que essa minha caixa pode ter. Assim, esse elemento aqui de indicativo para aumentar a imagem ou diminuir, ele vai acompanhar essa altura mínima, tudo bem? Então aqui, caso eu tente diminuir mais do que a altura mínima que eu configurei, não irá funcionar. Então é sempre importante se atentar a essa opção de altura mínima. Em relação à largura, ele acompanha normalmente. Então, agora que eu já sei como corrigir essa questão da altura, vamos analisar individualmente cada elemento do meu box hover. Aqui o nome já deixa de ser caixa com sobreposição e volta ao nome em inglês, box hover. Nesse primeiro indicativo eu tenho a opção do normal. O que é o normal? É a primeira tela aqui, a primeira aba do nossa caixa com sobreposição. Essa primeira aba sempre será uma imagem. Eu não consigo adicionar outros elementos aqui, além de uma imagem. O hover indica a próxima aba, que é a aba de trás, vamos dizer assim. E aqui eu posso configurar elementos de texto, elementos de botão, posso adicionar um vídeo, eu posso adicionar qualquer outro elemento que eu tenha aqui na Builderall, na parte de adicionar elementos. Então, qualquer outro elemento daqui eu consigo adicionar normalmente dentro da parte do hover. Porém, eu não consigo adicionar aqui na parte denominada como normal. Aqui em View, basicamente, é para nós vermos como está a configuração que estamos fazendo do nosso box hover. Esse View aqui, ele é importante, porque caso eu clique aqui em pré-visualização, vou primeiro vir aqui nesse atendimento veterinário, clicar em View. Aqui eu consigo visualizar normalmente a animação que eu configurei. Porém, se eu vir aqui em pré-visualização, esperar carregar, eu não consigo ver essa animação, ok? Eu vejo as imagens paradas, mas eu não consigo ver propriamente a sobreposição do elemento. Então, vou voltar aqui no editor e sempre que eu quiser conferir como está ficando a minha configuração, eu vou vir aqui no View. Aqui eu tenho a opção de salvar elemento, salvar como elemento pessoal. Posso adicionar a descrição desse elemento, salvar como elemento pessoal e depois acessar ele novamente vindo aqui no menu lateral. Aqui na parte de pessoal, elementos, ele vai ficar salvo aqui como caixa com sobreposição. Retornando aqui nas opções que nós temos no menu acima, vindo aqui em editar elemento, abrem todas as configurações que nós já vamos ver sobre o elemento, a opção de camada abaixo ou camada acima para sobrepor ou ficar abaixo de outros elementos no site, a opção de elemento central, aí ele vai centralizar essa caixa que eu coloquei aqui dentro do meu painel. Essa centralização ela ocorre de acordo com a proporção do painel. Vou mover a caixa aqui de atendimento veterinário e vou retornar ela aqui para a lateral. Bom, além da opção elemento central, eu posso duplicar esse mesmo box hover que eu adicionei aqui, manter ele como um elemento oculto e depois acessar aqui na parte de elementos ocultos. E por último, eu posso deletar, deixa eu tirar aqui, posso deletar esse elemento que eu adicionei. Excluir, confirma a inscrição, como qualquer outro elemento aqui dentro do construtor de site. Agora eu vou voltar aqui em editar elemento para nós verificarmos cada opção individualmente. Aqui em configurações gerais, eu vou editar o efeito do meu box hover, que nada mais é do que a animação que vai ocorrer para a imagem sair e o texto entrar ou qualquer outro elemento que eu adicionei atrás. Vindo aqui em View, eu vou manter ele selecionado para conseguir visualizar cada efeito que eu configurar aqui. Então, essa caixa aqui veio por padrão no efeito 2, mas aqui eu tenho o efeito 1, que aí a imagem vem aqui para a lateral, eu ainda consigo ver a imagem e os outros elementos que eu configurar no hover vão aparecer aqui. O efeito 2, que é o que estava configurado anteriormente, o efeito 3,
E assim eu tenho até o efeito de número 10. Além dos efeitos, dependendo do efeito que eu escolher aqui, eu tenho opções de direções. Então, aqui no efeito 1, eu tenho a opção da esquerda para a direita. Aqui eu tenho a opção da direita para a esquerda, a opção de baixo para cima e a opção em cima para baixo. Dependendo do efeito que eu escolho aqui, essa parte de direção, ela muda. Então, no efeito 2 ele é igual, o efeito 4 também, deixa eu ver aqui. O efeito 8, ele abre. Então, ele abre como se fosse um quadro. Nesse efeito, eu só vou ter a opção da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, dependendo do efeito que nós escolhermos aqui, as direções também irão alterar. Seguindo da opção de configurações gerais, nós temos as configurações de imagem. Aqui eu vou configurar o elemento normal aqui, a parte do normal. Então, eu posso alterar essa imagem ou excluir essa imagem e configurar uma cor sólida. Então, aqui, posso deixar como vermelho, azul, tanto cor sólida quanto cor gradiente. Posso adicionar uma imagem do meu banco de dados, daqui, ou adicionar uma URL de uma imagem externa. Passando para a próxima opção de configuração, eu tenho as configurações de fundo, que são as configurações do meu hover. Aqui eu posso alterar a cor, adicionar uma imagem também, tanto a URL quanto uma aqui do meu diretório. Por exemplo, eu vou escolher de novo a imagem do banho e tosa. E aqui eu posso adicionar outros elementos, como texto, botões, todos sobrepostos à imagem. Lembrando que eu não consigo fazer isso aqui na parte do normal. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou adicionar esse texto, atendimento veterinário. Caso eu venha aqui no View, na hora que ocorre a animação, esse texto se mantém. Ele não fica propriamente na parte da frente do normal. Por esse motivo, é importante se atentar que eu só posso adicionar outros elementos na parte do hover, tudo bem? Então, retornando aqui na parte de configurações, eu tenho as configurações de fundo e os demais elementos que eu quiser adicionar, eles vão ter as configurações individuais deles. Por exemplo, aqui na parte de texto, aqui no botão que veio como padrão, entre outros. Tem a opção de tamanhos, aqui eu posso regular a largura e a altura, sem ser puxando aqui pelas laterais, ou diminuindo. Tenho a configuração da altura mínima que nós vimos quando adicionamos esse elemento aqui no nosso painel, e a largura máxima versão tablet, caso a sua página esteja configurada com uma versão tablet. No caso da minha, ela não tem a versão tablet, eu coloquei para ser a versão do próprio desktop. Posso configurar uma borda para o meu elemento. Essa borda, vou aumentar aqui o tamanho dela, ela fica tanto no hover quanto no normal. Posso editar a cor dessa borda e o formato dessa borda. Prontinho. Além disso, eu tenho a opção do Border Radius. O que seria essa opção? Basicamente, é se eu quero que o meu elemento seja mais arredondado ou se ele tem uma forma mais quadrada. Então, vindo aqui, parte de digitar, Border Radius. Se eu colocar aqui 0, por exemplo, o meu elemento vai ficar com as pontas mais retas, consequentemente, ele vai parecer um retângulo. Vindo aqui de novo, na parte de editar elemento, Border Radius, e adicionando 100, eu consigo arredondar as laterais desse meu elemento da caixa com sobreposição. Quanto maior o número que eu colocar aqui, mais arredondado ele vai ser. Aqui em 300 e assim por diante. Vou deixar aqui como 10 para ficar levemente arredondado. Além do Border Radius, eu posso configurar a sombra. Então, eu tenho o deslocamento horizontal da sombra,
Aqui eu configuro a cor da minha sombra, raio de desfoque, raio de propagação, deslocamento vertical, então aqui eu já posso ver a sombra, deslocamento horizontal, e assim eu consigo configurar um elemento atrás, que é o sombreamento dessa minha caixa de sobreposição. Além da sombra, eu tenho a opção da tag, que é uma configuração mais avançada, então nós não vamos ver nesse tutorial. A parte de camadas, que eu posso tanto vir aqui na parte de editar elemento aqui em camadas, quanto vir aqui no menu acima e configurar a camada abaixo ou camada acima. E a parte de avançado eu posso salvar como elemento pessoal ou vir aqui nesse menu acima e clicar em salvar elemento. Então, basicamente, essas são as opções de configurações da nossa caixa com sobreposição. É possível realizar infinitas configurações utilizando esse elemento. Agora, eu vou realizar todas as configurações que eu quero para esse terceiro serviço aqui no meu site e eu já volto com vocês. Finalizei a configuração do meu elemento no construtor de site Cheetah, salvei e republiquei a minha página. Agora aqui eu já acessei ela, eu vou descer até o painel de serviços. E aqui no painel de serviços eu já tenho as minhas 3 caixas de sobreposição configuradas e funcionando corretamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo elemento do construtor de site Cheetah, o Hoverbox. Qualquer dúvida que tenha ficado, coloque aqui nos comentários do YouTube ou entre em contato com o nosso suporte técnico via chat ou ticket. Eu agradeço a todos que acompanharam o nosso tutorial até aqui e até a próxima, Builders!